Boa noite, amigos. Estão me ouvindo? Dudu, e aí, a voz tá boa? Ah, gostei. Luz, câmera, ação. Tá dando a voz? Que a minha voz está hoje... Ah, que bom, graças a Deus. Ai, bom estar aqui com todos vocês nessa luta diária, mas que esse momento se torne um momento de paz em nossas vidas, né? Querido amigo Júnior, o tema estava errado. Errado não. Houve uma confusão e já pedi ao Jailton para acertar lá no portal, tá? Temos uma novidade. Ah, é. Vocês já foram lá no nosso www.espiritismo.net? Não? Pois é, graças ao amigo Dudu, né? É o que está no banner, eu botei agora. Temos um sonzinho da gravação da nossa primeira aula. Já foi colocado lá, viu, Dudu? Então agora nós temos no teu portal, como é o nome, bota aí o teu portal. Foi colocado esses dias. E no do Zec, botem aí os dois, para quem quiser. E agora também, pelo menos uma aula já está lá no espiritismo.net. Muito bom, né? Bem, amigos, e por causa de uma série de reestudos da revista, J. França, eu ouvi uma parte, tá legal, né? Tá legal. Nosso Dudu não é mole, não. É www.espiritismo.net. Eu não sei como é que eles põem aquilo não, Dudu. Saía com vocês, eu só falo. E olha só, meus amigos, nesse reestudo, nós aproveitamos para refazer uma parte do que havíamos previsto para maio. Como a gente vinha estudando o espírito batedor de Berg Zabern, eu encontrei outro espírito batedor, o de Gil Feldorf, que eu já tinha visto, mas eu não sei por que na hora de fazer o novo esquema de trabalho, ele passou desapercebido. Então, nós vamos continuar nesse tema, terminando, usando o Livro dos Médiuns, capítulo 4 e 5. Não, 5 e 9. Que 4 e 5? 5 e 9. E no Invisível, capítulo 16. Quem quiser ler depois, a gente vai ler algumas partes, mas na verdade, por que o Livro dos Médiuns, capítulo 5? Porque é a teoria das manifestações físicas espontâneas. E porque o capítulo 9, né? Aí, exatamente, porque no capítulo 9 se fala dos lugares assombrados. Como das manifestações físicas espontâneas nós já tocamos bastante nas outras 3 aulas, três aulas, né? Foram 3 ou 2, sobre o espírito batedor de Berg Zabern. Aí nós vamos procurar falar um pouco dos lugares assombrados, tá certo? Aí eu também, Júnior, porque são nomes alemães, né? Vem lá daquela área. A nossa amiga Beth, semana que vem, vai falar da Mademoiselle Clairon e o fantasma. E olha o que eu consegui, gente. Dia 31, a Floresta de Dodona e a estátua de Memnon. Quem vai falar para nós é a nossa querida Leila. Viu, J. França? Eu consegui que ela venha falar para nós. E nossa amiga Beth estará aqui, porque eu estarei dando palestra em outro lugar que eu nem sei onde é que é. Então vamos começar. Isso fica gravado, né? Um dia eu vou aprender a falar menos, tá, Dudu? Deixar isso para o final, né? Que aí você pode cortar. Mas tudo bem. Tudo na espontaneidade. E tudo de acordo com essa beleza. Ai, que bom, J. França.
essa beleza que é a gente estar aqui estudando, tá? Para quem não sabe, nós vamos ter um encontro espiritismo.net aqui no Rio. Então nós vamos espalhar para vocês, tá? Para a gente se encontrar, quem mora por aqui ou quem puder vir. Vai ser 3, 4 e 5 de junho. Vamos lá, gente. O espírito batedor de Dibelsdorf, Baixa Saxônia, traduzido do alemão do Dr. Kerner, pelo Sr. Alfred Pirreau. Esse a gente já conhece. Agosto de 1858. E o nosso, esse senhor, o tradutor, traduziu o segundo e o terceiro artigo sobre o caso do espírito do Bergzabern, né? Ele traduziu também os 2 últimos artigos que nós lemos aqui. Que foram 3 aulas. Falei 2, mas foram 3. Eu achava que eram 3. Vamos lá. Agosto, Dudu. Agosto de 1858. No meu, que é da Edicel, é página 229. Na fé da Nina Mil, tá botando aí que é página 340. A história do espírito batedor de Dibelsdorf, ao lado da sua parte cômica, encerra uma parte instrutiva. Eu ri um pouco com esse caso. Desculpem. Segundo ressalta os velhos documentos publicados em 1811 pelo pregador Capelli. A 2 de dezembro de 1761, às 6 horas da tarde, uma espécie de martelar que parecia vir do chão foi ouvido no quarto ocupado por Antônio Ketterhuft, atribuindo o fato ao seu criado, que queria divertir-se à custa da empregada. Então, no quarto das fiandeiras, saiu para tirar um balde d'água na cabeça do gaiato. Mas não encontrou ninguém lá. Uma hora depois, recomeçou o mesmo ruído e ele pensou que a causa fosse um rato. A gente vai dando 1000 explicações para os barulhos que a gente escuta. Isso é bom, né, gente? Para que a gente também tire de toda a ilusão, não é verdade? Senão já viu, a gente pode confundir um vento que nos arrepia com um espírito que nos influencia. Flávio, que prazer! E aí a gente vê lá no capítulo 5 do Livro dos Médiuns, quando falam sobre os ruídos, barulhos, perturbações, fenômenos de transporte, arremesso de objetos, dizem aqui para nós no item 83 que os ruídos espíritas apresentam um caráter especial, revelando intensidade e timbre muito variado, que os tornam facilmente reconhecíveis e não permitem sejam confundidos com os estalidos da madeira, com as crepitações do fogo ou com o tic-tac monótono do relógio. São pancadas secas, ora surdas, fracas e leves, ora claras, distintas, às vezes retumbantes, que mudam de lugar e se repetem sem nenhuma regularidade mecânica. E aí eles dizem mais, que as manifestações físicas têm por fim chamar-nos a atenção para alguma coisa e convencer-nos da presença de uma força superior ao homem. Isso lá na 85. Também a gente vai vendo, né, aqui quando fala Leon Denis, no livro No Invisível, no capítulo 16, sobre a tipologia, casas mal assombradas, fenômenos espontâneos,
E os fenômenos das casas mal-assombradas, a personalidade oculta que confunde a princípio, começa a afirmar-se na tipologia e depois na escrita. Então ela adquire caracteres determinados. Então ele traz para nós que o estudo dessas manifestações, numa primeira necessidade, se impõe a de se classificar metodicamente, rigorosamente, todos os fenômenos. Então, naquele instante, naquele momento, naquela época, eles eram muito necessários. E mediante pancadas nas paredes, muitos casos, a cada letra do alfabeto designada por um número de pancadas, a inteligência afirmava ter vivido na Terra e soletrava seu nome. Está lá no Invisível o caso de Carlos Rosner, que indicava sua profissão de mascate e entrava em muitas particularidades acerca do seu fim trágico, particularidades ignoradas de todos, e cuja exatidão foi reconhecida pela descoberta de ossadas humanas na adega, precisamente no lugar indicado pelo espírito, como o do enterramento do seu cadáver após o assassínio. Então, há casos aqui no Invisível que vocês vão gostar de ver sobre também os chamadas casas mal-assombradas, que através de pancadas, que nós já vimos lá no caso, que foi triste o final no sentido da internação da jovem médica naquela época, mas a importância disso para aquela época, não mais para hoje, para se classificar, se estudar, se entender as possibilidades dos fenômenos. E até, né, gente, para caracterizar a sobrevivência da alma. Então, no dia seguinte, examinou as paredes, o forro, o soalho e não encontrou o menor vestígio de ratos. E aí a coisa fica diferente, né? Alguém aqui já sentiu, escutou algum barulho em casa e ficou preocupado, pensando que era um ratinho? Hein? Ou por sabermos das possibilidades dos espíritos, ficaram preocupados, saíram correndo e se trancaram no quarto. Ah, é? Já estava acostumado de ouvir os barulhinhos? Ou dos ratinhos? Eu, por vezes, me assustava, sabe? Era assim, já era amigo? Ah, que ótimo. Eu não, só depois é que eu descobri que era amigo. Mas antes, não cheguei a sair correndo. Mas que eu ficava assim com, vamos dizer, com o corpo coberto, o olho do lado de fora, ficava. Na casa de umas tias, casas grandes, que tinham até aquela, como era o nome, claraboia, tinha despensa. É mesmo? Já morou no apartamento Júnior que tinha os ratos, então, Ah, é verdade, né, Dudu? Hoje eu também não vejo mais nada assim, nem tomo esses sustos. Porque o estudo nos disciplina, como você falou aí, como Emmanuel nos diz, né? Pois é. E aí eu tinha maior medo. Sabe como é que ela mandava eu ir lá na frente pegar alguma coisa no quarto da frente? Eu ia cantando, laririri, com medo de não sei o quê. Criança é boba mesmo, né? Uma vez eu e meu irmão escutamos um barulho lá na frente, voltamos tudo às carreiras, que nem os bobos, né? J. Francis diz que tem um amigo que, além de sentir o barulho, via as figuras. Com a educação da mediunidade, as impressões desapareceram quase que totalmente. Mas para ver esses barulhinhos lá, alguém está doando fluido, não está não, gente? Nós já vimos isso aqui. Quem colabora? Quem colabora? Hã? Não está? Para ter
Os barulhos, espírito, uma matéria diferente não dá para uma outra. Ah, tem que ter um médium doador. De forma espontânea, sem controle, sem conhecer. Eu também, Júnior, acho a doutrina fantástica exatamente por explicar todos esses fenômenos. Pois é, Beth, alguém na casa doa fluidos. Vamos ver? À noite, o mesmo ruído. Pior que eles adoram uma noite, né, gente? Mas aí a gente tem isso lá no livro dos médios. Quem lembra? Os espíritos aparecem mais à noite? Isso é verdade? Alguém quer me falar alguma coisa aí? O que vocês acham? É verdade que os espíritos aparecem mais à noite, fazem mais ruído à noite? Sim? Quem dá mais? O fora da casa também, não é? Deixa pra Beth, não. Não, sim, vamos lá. Está impactado. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Não. É que de noite está mais silêncio. Ai, mais aconchegante para ele, J. França. É que de noite é mais silencioso. E aí a gente percebe melhor. E parece que é mais à noite. Muito bem, Flávio. Isso está lá no livro dos médios, né? Eu acho que à noite a gente é mais medroso e percebe mais. Até o que não tem. Né? Foi então a casa considerada perigosa para a morada, e as criadas não queriam mais ficar no quarto durante o serão. Pouco depois cessou o ruído, para reaparecer a 100 passos de distância na casa de Luiz Kathleen Lutz, irmão de Antônio, e com inusitado vigor. Então nós vimos aqui, eu li aqui, que eles podem, nós vimos no livro dos médios, era ao canto do quarto que se manifestava a coisa batedora, que eles podem mudar de lugar. Não é verdade? Então, lá foi ele para o vizinho do lado. Por fim, a coisa tornou-se suspeita aos aldeões, os burgomestre comunicou o fato à justiça, que de início não quis ocupar-se de um assunto que considerava ridículo. Entretanto, sob a instante pressão dos habitantes, em 6 de janeiro de 1762, ela se transportou a de Belsdorf para examinar o fato com atenção. Esquadrinhadas as paredes e os tetos, mas em pura perda, a família Kathleen Lutz jurou que nada tinha com aquela coisa estranha. Até então, né, ninguém se havia entretido com o batedor. Um dia um indivíduo de Nagã armou-se de coragem e perguntou: espírito batedor, você ainda está aí? Ouviu-se uma pancada. Pode dizer qual é o seu nome? Qual é o meu nome? Foram ditos vários nomes, mas o espírito deu uma pancada ao ser pronunciado do interlocutor. Olha que bobagem. Quantos botões há na minha roupa? Mas naquela época, né, gente, a gente não sabia de nada. Foram dadas 36 batidas. Contados os botões, verificou-se que eram mesmo 36. Caramba, haja botão na roupa. Eu fiquei pensando nisso. Peraí, deixa eu ver aqui o que o Lúcio Flávio está falando, é Nininha. O ectoplasma pode ser manipulado sem a luz natural e artificial. Por esse motivo fica mais fácil a eles à noite. Na verdade, Nininha, à noite a gente está mais, vamos dizer assim, em casa, descansado, pode doar mais fluido. Quando você está na rua, né, não tem isso. Mas por ser à noite, por essas questões. A gente percebe mais por ser silêncio, a gente percebe mais por estar relaxado, e realmente você colocou um veio, um ângulo que eu não tinha pensado. Que à noite acontece também porque a gente está em casa, porque a gente relaxa, né? Então, muito interessante essa colocação. E o Lúcio Flávio diz que esse negócio de ruído é interessante. Quando morava em Ouro Branco,
sintecou a casa. Era cada estalo arrumado, altíssimo. Mas sabíamos a causa. É verdade. Quando a gente faz sinteco, né? As crianças querem luz acesa também, né, Nininha? Muito em função da gente falar da cultura também, né? Mas achei interessante essa. Eu me lembrei quando botou o sinteco lá, quando eu era criança também. Aquilo estala no calor, então, né? E a gente aí pode confundir. Foi muito bom colocar essa questão. E, além da cultura de que os espíritos aparecem os fantasmas à noite, e aí as crianças quererem, como a Nininha falou, a luz acesa, é importante que se veja que nós estamos cercados de espíritos, eles aparecem a qualquer hora, se nós tivermos o dom de ver, e as crianças o veem com mais facilidade até os 7 anos, por não estarem totalmente presas ao corpo físico, né? Mas muito boas lembranças. E vamos lá. A partir desse instante, a história do espírito batedor espalhou-se pelas imediações e todas as tardes centenas de moradores de Brunswick iam a Diebelsdorf, assim como ingleses e uma porção de curiosos estrangeiros. A multidão cresceu tanto que a polícia local foi insuficiente para a conter. Os camponeses tiveram que reforçar a guarda durante a noite e foram obrigados a estabelecer filas para a entrada dos visitantes. Tornou-se então, né, gente, uma atração. A concorrência pareceu excitar o espírito a manifestações mais extraordinárias. Ele começou a se exibir, né, no que estava dando público, passando a formas de comunicações que atestavam sua inteligência. Mas isso a gente leu aqui, né? No caso aqui de Leon Denis, que a história do moderno espiritualismo começou por um caso de natureza mal assombrada, que as manifestações da casa de Hydesville, assim visitada em 1848, e as tribulações da família Fox, que nela residiam, são bem conhecidos. Mas só que esses casos que nós estamos vendo aqui são de 1700. Por isso é que é importante esse veículo da Revista Espírita, mostrar que tudo que Kardec recebeu, ele foi estudando, né, e foi fazendo, na verdade, a ideia melhor. Mas aquilo se tornou uma coisa não só de brincadeira, quando com as irmãs Fox começaram a fazer perguntas mais bem direcionadas e as coisas se tornaram mais, vamos dizer assim, de uma forma menos brincalhona. E aí, com Kardec, aquilo se tornou algo mais científico. Quem mora no Rio, ou queira pedir pela internet, eu não sei se acho que é pelo telefone que está dando certo. Leon Denis está fazendo uma queima de livros e tem lá todos livros por R$3, gente. As mesas girantes, por um médico. É muito bom esse livro. Fininho, que trata exatamente desses começos, né? Tem um de levitação também. Tem um outro sobre os raps, que eram os barulhos. Tá baratinho. O mais caro lá está R$7. São livros que são produções do CELD que nós estamos trocando as capas. E aí a gente está fazendo essa queima, né? Eu devo levar alguns, Júnior, domingo lá para o feirão do Maria de Magdala em Niterói. Nós vamos estar lá naquele colégio lá. Se você quiser nos ver, nós vamos estar lá trabalhando com a nossa, ajudando e sendo ajudados. E aí tem aqui, ó, olha como é que é interessante também, né? Nós vamos ver lá em Leon Denis que a casa mal assombrada de Hydesville, que Carlos Rosa não era o único a ir manifestar-se. Um grande número de espíritos de todas as condições, parentes e amigos das pessoas presentes, intervinham, respondendo por pancadas
às perguntas feitas, soletrando seus nomes próprios, fornecendo indicações exatas e inesperadas de sua identidade, dando explicações sobre os fenômenos produzidos e o modo de os obter. Explicações que tiveram como resultado a formação dos primeiros círculos ou grupos, nos quais os fatos foram estudados e provocados com auxílio de mesinhas, pranchetas e outros objetos materiais. E aí ele vai falando no Leão Denis, no Invisível, a intervenção desses espíritos, o do Dr. Benjamin Franklin, repetidas vezes comprovadas. E as sessões também, mais tarde, de aparição em Nova York, Benjamin Franklin se tornou visível e reconhecido por várias pessoas. E aí a gente vai vendo que quando a gente estuda a Revista Espírita, complementando com o Livro dos Médiuns e no Invisível, e esses livros, como As Mesas Girantes por um Médium, é muito bom para a gente ter a base doutrinária fortalecida. E aí a gente começa a perceber mais tranquilamente o fenômeno que ocorre à nossa volta, conosco também. Vamos voltar aqui ao caso. Então, o espírito jamais se atrapalhou nas respostas. Queriam saber o número e a cor dos cavalos que estacionavam em frente à casa? Ele o indicava muito exatamente. Abria-se um livro de canto, punham o dedo no acaso sobre uma página e pedia-lhe um desconhecido pelo interlocutor, e logo uma série de batidas indicava perfeitamente aquele número. O espírito não se fazia esperar na resposta, que seguia imediatamente a pergunta. Também dizia quantas pessoas havia no quarto, quantas do lado de fora, designava a cor dos cabelos da roupa, a posição e a profissão dos indivíduos. Entre os curiosos, achava-se um dia um homem de Retten, desconhecido de Belsdorf, e havia pouco residente em Bruskmit. Esses nomes eu devo estar falando tudo errado, gente. Este perguntou ao espírito o lugar do seu nascimento, e a fim de o induzir em erro, citou um grande número de cidades. Quando chegou ao nome de Retin, ouviu-se uma pancada. O astuto burguês, supondo que pegava o espírito em falta, perguntou-lhe quantos pfennigs, moeda alemã, correspondente à 100ª parte do marco, tinha no bolso. Foi-lhe dado o número exato, 681. A um pasteleiro foi dito quantos biscoitos havia feito pela manhã, e a um negociante quantos metros de fita havia vendido na véspera, e a um outro a soma exata que na antevéspera tinha recebido pelo correio. Era teste mesmo, né, gente? É um tal de testar. Hoje a gente não precisa mais disso, né? Nós hoje já temos a base filosófica, a base científica chegando a nos amparar. E as leituras, as experiências, não é verdade? Só de ler essa revista, eu já tinha lido algumas coisas, muitas coisas da Revista Espírita, mas estudar assim é muito mais importante, né? É interessante. Espero que vocês também tenham a mesma sensação. Aí vinha lá, tinha um humor alegre, quando lhe pediam marcava o compasso, e por vezes tão fortemente que o barulho era ensurdecedor. À noite, durante a refeição, após o Benedicite, oração que outrora se fazia antes e depois das refeições, geralmente em voz alta e acompanhada mentalmente por todos, que no fim diziam em coro, Amém. Ele batia o Amém. Este sinal de devoção não impediu que um sacristão vestisse os hábitos de exorcizor, que é uma das primeiras ordens sacras dadas ao seminarista,
era que lhe atribui o poder de expulsar os espíritos dos corpos dos possessos ou endemoniados, como dizia a igreja. Ela bem sabia do poder dos espíritos. Hoje, porém, esta cerimônia é apenas simbólica. E aí, mesmo com tudo isso, o exorcizor experimentasse dali expulsar o espírito, mas a conjuração fracassou. O espírito não temia ninguém e mostrou-se tão sincero nas respostas dadas ao regente, o Duque Carlos, e a seu irmão Fernando, quanto às outras pessoas de condição inferior. Então, ele não era um espírito mau, né, gente? Não era. Bem-vindos. Oi, mana, que bom. Nectinho, Cristal, bem-vindos ao nosso estudo. O caso tomou, então, um aspecto mais sério. Olha lá, chegou lá aos regentes, o Duque encarregou um médico e doutores em direito de examinar os fatos. Os sábios explicaram que as batidas, olha só, eram devidas a uma fonte subterrânea. Agora, uma fonte que responde com inteligência. Quando bate sem nada, mas responder, né, gente? Aí é o que a gente vê aqui no livro dos Médiuns, no capítulo 9. Os espíritos não é isso não. 132. As manifestações espontâneas que em todos os tempos se hão produzido e a persistência de alguns espíritos em darem mostras ostensivas da sua presença em certas localidades constituem a fonte da origem da crença da existência de lugares mal assombrados. Aí pergunta-se, o apego dos espíritos a uma localidade sendo sinal de inferioridade constituirá igualmente prova de serem eles maus? Certamente que não. Pode um espírito ser pouco adiantado. Olha aí a explicação. Pouco adiantado. Sem por isso seja mau. Não se observa isso entre os homens? Ele não era um mau espírito. Alguém quer colocar alguma coisa? Na dica de nada? Estão acompanhando, né? Então vamos lá. Aí dizem lá, né? Também tem algum fundamento no livro dos Médiuns, na 132, a crença de que os espíritos frequentam de preferência as ruínas? Nenhum. Os espíritos vão a tais lugares como a todos os outros. A imaginação dos homens é que, despertada pelo aspecto lúgubre de certos sítios, atribui a presença de espíritos que não passa quase sempre de efeito muito natural. Muitas vezes o medo tem efeito nisso. Tem mais aqui, né? Qual terá sido a origem da crença em lugares mal assombrados? O fundo da verdade está nas manifestações dos espíritos, na qual o homem instintivamente acreditou desde todos os tempos. Mas conforme disse acima, o aspecto lúgubre de certos lugares lhe fere a imaginação, e isto leva naturalmente a colocar nesses lugares os seres que ele considera sobrenaturais. Era o que eu fazia em criança lá na casa da minha tia. Para os espíritos, achei o que eu queria também. Porque eu tinha lido, mas que costumam reunir-se dias e horas em que preferem fazê-lo? Não. Os dias e as horas são medidas de tempo para uso dos homens, para a vida corpórea. Então, de onde nasceu a ideia de que os espíritos vêm preferentemente durante a noite? Dá a impressão que o silêncio e a obscuridade produzem na imaginação. Esses companheiros que entram falando bobagem, né? Não vamos nem olhar, tá, gente? Conseguem entrar numa rapidez e sair em outra. Eles agora estão em cima. Vamos deixar para lá. Vamos voltar aqui. Dá a impressão que o silêncio e a obscuridade produzem na imaginação. Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do Espiritismo destruirá. O mesmo se dá com os dias e as horas que muitos julgam lhes serem mais favoráveis.
fica certo de que a influência da meia-noite nunca existiu senão nos contos. Mas então por que alguns espíritos anunciam sua vinda e suas manifestações para certos dias como sexta-feira? 13, meia-noite, né, gente? Isso fazem espíritos que aproveitam a credulidade dos homens para se divertirem, né? Pela mesma razão aos que se dizem diabo. Está lá no livro dos médiuns, certo? Vamos voltar lá para o nosso espírito batedor. Mandaram cavar um poço de 8 pés de profundidade e naturalmente acharam água, pois de Belsdorf está situado no fundo de um vale. A água jorrou e inundou a sala, mas o espírito continuou a bater no seu cantinho costumeiro. Então os homens da ciência julgaram-se vítimas de alguma mistificação e deram ao criado a honra de tomar o lugar daquele espírito tão bem informado. Sua intenção, diziam eles, era de enfeitiçar a criada. Todos os moradores da aldeia foram convidados a ficar em casa num dia determinado. O criado ficou de sentinela à vista, pois em face da opinião dos sábios devia ser ele o culpado. Mas o espírito novamente respondeu a todas as perguntas. Reconhecida a sua inocência, o criado foi solto. Mas a justiça queria um autor para a situação e acusou o casal Kettelhut pelo barulho de que se queixavam, posto que tratasse de criaturas benevolentes, honestas e irrepreensíveis sob todos os aspectos, e tivessem sido os primeiros a buscar as autoridades desde o início das manifestações. Com promessas e ameaças, forçaram uma jovem cervical a dar testemunho contra os patrões. Olha só. Olha, gente, a gente é muito feliz, né? Porque a gente não é mais perseguido, não tem mais dúvidas, ou pelo menos se tem é porque não estuda, né? Em consequência, olha só, hein? Esses foram metidos na prisão a despeito da retratação posterior da moça empregada e a declaração formal de que sua primeira confissão era falsa e lhe fora arrancada pelo juiz. Júnior, nada como o conhecimento e o tempo, né? E o esforço, a pesquisa, né? Como o espírito continuasse a bater, o casal ficou 3 meses na prisão e, findo esse prazo, foi libertado sem indenização, muito embora os membros da comissão assim tivessem resumido seu relatório. Olha essa. Foram infrutíferos todos os meios possíveis para descobrir a causa do rio. Talvez o futuro nos esclareça a respeito. Nada ensinou ainda o futuro. O espírito batetor manifestou-se desde o começo de dezembro até março, época em que deixou de ser ouvido. Voltaram a pensar que o criado já incriminado devia ser o autor de todas essas tretas. Mas como teria ele podido subtrair-se às armadilhas preparadas pelos duques, médicos, juízes e tantos outros que o interrogaram? E aí vem uma observação. Se prestarmos atenção à data em que tais coisas se passavam e as compararmos com as que ocorrem em nossos dias, nelas encontramos perfeita identidade no modo da manifestação e da natureza das perguntas e respostas. Nem a América, nem a nossa época descobriram os espíritos batedores, como demonstraremos por inúmeros fatos autênticos e mais ou menos antigos. Quer dizer, isso não foi naquela época, nem foi agora, não foi agora. Isso já acontecia, sempre aconteceu, sempre teve espírito querendo se comunicar. Há, entretanto, entre os fenômenos atuais e os de outrora uma diferença capital. É que estes últimos eram quase todos espontâneos, enquanto que os nossos se produzem quase à vontade de certos médiuns especiais. E aí, nós vamos lá no livro dos médiuns. Né? E nós vamos ver quando se pergunta
Os lugares assombrados sempre o são por antigos habitantes deles? Sempre não. Às vezes, porquanto se um antigo habitante de um desses lugares é espírito elevado, tampouco se preocupará com a sua habitação terrena. Lá no livro dos médiuns, né? Será racional temerem-se os lugares assombrados pelos espíritos? Não. Os espíritos que frequentam certos lugares, produzindo neles desordens, como no outro, né, de Bergsaberg, antes querem divertir-se à custa da credulidade e da poltronaria dos homens do que lhe fazer mal. Aliás, deveis lembrar-vos de que em toda parte há espíritos, e de que assim, onde quer que estejais, os tereis ao vosso lado, ainda mesmo que nas mais tranquilas habitações. Haverá meios de os expulsar? Há, mas das vezes o que fazem para isso os atrai em vez de os afastar. E aí ele vem falando, né? É lá na 13ª pergunta da 132. O melhor meio de expulsar os maus espíritos consiste em atrair os bons. Atrair, pois, os bons, praticando todo o bem que puderes, e os maus desaparecerão, visto que o bem e o mal são incompatíveis. E aí a gente volta quando se fala lá, alguém lembra? Por que será que ele foi embora, hein? Quem é que dá um palpite? Depois dessas leituras. Ninguém arrisca? Ana? A sensitiva foi embora? Ninguém arrisca? Beth? Nininha? Júnior? Santana, Isabel, Nina, Mil, Dudu? Aprendiz, Nádia? J. Francis? Quem arrisca não petisca? Vamos lá. Ele diz aqui que o único meio de os expulsar, aliás, o único não, o melhor, é atrair os bons espíritos. E atrair os bons praticando o bem que pudermos, visto que o bem e o mal são incompatíveis. Em algum momento, nós lemos alguma coisa sobre esse caso que nos faz ver que isso aqui deu resultado ao ponto do espírito sumir em março daquele ano? Não lembro? Tem um momento lá que eles falam o casal era benevolente, que o casal, não lembram disso? Quando acusaram o casal, que é na casa deles, e tudo, criaturas benevolentes, honestas e irrepreensíveis sobre todos os aspectos. Então isso fez com que com o tempo, que os espíritos se cansassem, vendo eles, apesar de serem presos, eles faziam o bem. Não ficaram desesperados, nem odiando, nem xingando, nem querendo sumir com aqueles filhos. Ele não, como a Beth colocou ali, ele não encontrava mais campo de ação. Que as pessoas foram dispersas, foram presas, acusava um, acusava outro, deixou de ser palco ali de brincadeiras. E aí está lá no livro, na Revista Espírita, na observação, que esta circunstância permitiu que fossem melhor estudados e sua causa mais aprofundada. Que circunstância? Quando hoje produzem quase à vontade pelos certos médios especiais. A conclusão dos juízes de que talvez o futuro nos esclareça a respeito, hoje o autor não responderia, nada ensinou ainda o futuro. Se esse autor ainda vivesse, saberia, ao contrário, que o futuro tudo há ensinado, que a justiça de nossos dias, mais esclarecida que há um século atrás, não cometeria em relação às manifestações espíritas erros que lembros da Idade Média. Os nossos próprios sábios já penetraram muito nos mistérios da natureza para não jogar com causas desconhecidas. São bastante sagazes e não se expõem, como os seus predecessores,
a um desmentido da posteridade em detrimento de sua reputação. Se algo aparece no horizonte, eles não correm a proclamar: isso não é nada, com receio de que não seja um navio. Se não o veem, calam e esperam. Isso é uma verdadeira sabedoria. Que na verdade hoje a ciência não cai de pau em cima. Só os companheiros que são assim, completamente, como é que eu vou chamar? Fechados, né? Como nós temos uns companheiros aí que não raciocinam, só querem atacar o espiritismo, né? Bitolados, isso. Mas eu até queria falar outra palavra, aquelas pessoas que não raciocinam em cima de uma religião. Bitolado a gente quer dizer isso, mas porque a doutrina com o raciocínio são os fanáticos, né? Que aí não raciocinam, são bitolados mesmo, né? Eles ainda dizem pessoas muito bondosas que vivem as voltas quando são realmente bondosos. Isso acontece talvez como prova para exercitar a paciência. Fica certo, porém, de que não são os que continuamente falam das virtudes os que mais a possuem. E lá está, né? O livro dos médios dos lugares assombrados, do capítulo 9. Eu achei interessante porque fala do exorcismo. E ele diz aqui que se deve pensar com relação à eficácia dos exorcismos. Nininha acertou, olha lá, fanáticos! Ganhou uma florzinha, Nininha. Era aí, mano. É que a Nina Mil podia ter mandado isso, ó. Uma florzinha para quem acertou a perguntinha. Gostou dessa, Nininha? E aí nós vamos vendo, quando ele fala isso, ele diz, quando pergunta-se isso, que ele diz que já tiveste ocasião de verificar a eficácia desse processo? Não tens visto, ao contrário, as tropelias redobrarem de intensidade depois de cerimônias de exorcismo? É que os espíritos que as causam se divertem com serem tomados pelo diabo. Então, é muito importante a gente fazer esse contraponto com o livro dos médios, que Kardec tirou dessa experiência, desses casos da revista espírita, e na verdade mais tarde, em 1861, levou para o livro dos médios, depois de já ter publicado 3 anos de revista espírita, não, 58, 59, 4º ano, né? Ele levou as experiências mais importantes já com a parte teórica. A teoria, a experiência é que levou para a teoria. Então isso é muito importante. E aí a gente vai observando também, quando a gente trata em Marco, boa noite. Oi, Lequinho, Reolá. Quando a gente trata também aqui, ó, no invisível, não dá para eu falar? Dá. Né? A importância, quando fala aqui em Leon Denis, olha, no invisível, deixa eu ver aqui uma parte que eu gostaria de deixar do capítulo 16. Que ele vem trazendo os fenômenos e vai falando que fala da Eusápia Paladino também, muito bom ler sobre Eusápia Paladino. E aí ele traz o caso de Eusápia, né? Mas não era isso que eu queria. É porque, tá aqui, esse capítulo é riquíssimo. O fenômeno das casas mal assombradas é um dos mais conhecidos e frequentes. Encontramo-lo um pouco por toda parte. Numerosíssimos são os lugares mal assombrados, as casas
em cujas paredes e em cujos soalhos imóveis se ouvem ruídos e pancadas. Em certas habitações, os objetos se deslocam sem contato. Caem pedras lançadas do exterior por uma força desconhecida, como lá em Sacramento, terra de Eurípides. Aliás, o encontro de domingo lá no Leão Denis. Houve-se estrépitos de louça quebrar-se, gritos, rumores diversos que incomodam e atemorizam as pessoas impressionáveis. Pessoas impressionáveis. Visitei algumas dessas casas. Nelas permaneci demoradamente e pude quase sempre certificar-me da presença de seres invisíveis com os quais era possível entrar em comunicação, quer pela mesa, quer pela escrita mediúnica. Que aqui já estava mais avançado todo o processo, né, gente? Nessas experiências de Leon Denis, que é 1900 e alguma coisa, acho que é 1911, ele fala lá: as pesquisas da polícia jamais conseguem descobrir os autores de semelhantes fatos. Isso eu achei legal por causa da tentativa aqui da polícia. Mesmo nos arremessos de pedras, nota-se que os projéteis são dirigidos por uma inteligência invisível. Ele vai colocar que há um caso numa paróquia na Alemanha, que o pastor descreve, que o objeto de investigação dirigido por um professor, viam-se pedras descreverem um arco de círculo, depois um ângulo. Mais de 60 pessoas viram pedras saírem por uma janela, depois voltarem ao interior descrevendo uma curva. E esses projéteis nunca feriram pessoa alguma. Quando atingiam as testemunhas de tais cenas, resvalavam-lhes ao longo do corpo sem produzir choque. Objetos que se procuravam interpor a fim de lhes servirem de anteparo eram arrebatados por uma força oculta das mãos dos que as sustinham e recolocados em seu lugar habitual. E aí ele traz a situação da chácara próxima a Tours, que as pedras caíam em profusão sem ferir ninguém, que pareciam que era de uma natureza geológica, diferente daquele país, da França. Também outras situações que ele descreve, quer dizer, vinham pedras de outro lugar, hein, gente? Fenômenos de transporte também. Casos outros, né? E ele fala que Asakoff, em Animismo e Espiritismo, refere-se a diversos casos de natureza mal assombrada. Aliás, é um livro fantástico para quem gosta dessas historinhas. Porque está certo que hoje a gente não precisa mais disso, né, gente? Mas é certo também que é muito bom ler essas coisinhas. Leon Denis fala sobre a Revista Espírita. Diz que Allan Kardec assinala vários fenômenos. Aí ele fala do batedor de Bergzaberne, ele fala... esse batedor, a gente levou 8 anos fazendo aquelas estrepulias. Fala do padeiro de Grandes Ventes, que a gente vai tratar em 1860, da Rua Neuer. Nós ainda vamos tratar de outros casos desses nas outras revistas. Ele também fala, em 1860, então, tem vários casos. E ele fala também, né, de um caso que, de dezembro de 1903, em que o pão comprado ou fabricado para o consumo da casa diminuía e desaparecia de modo inexplicável durante o dia, não só na noite, hein? Depois da morte, né, Júlio? E aí um redator do Express fez uma pesquisa minuciosa e não pôde encontrar uma explicação. O ex-comissário de polícia confiou a guarda do lugar onde arrecadava-se a farinha e fabricava o pão, e confessou que um fenômeno desorientara.
Um dia, resolvido a tirar o caso a limpo, trouxe para o sítio 2 pãezinhos que havia comprado e guardou-os no compartimento da casa, cuja vigilância lhe fora confiada. Reforçou com uma outra fechadura, a que já existia, e esperou. O pão estava intacto. Cortando, porém, um dos pãezinhos que trouxera, ficou surpreendido, porque achou a metade oca. Ele próprio, desconfiado de tudo, que era uma pilhéria de mau gosto, guardou o pão fresco no guarda-comidas, polvilhou de farinha o soalho no compartimento perfeitamente seco, fechou a porta, selou com 2 tiras de percal. E no dia seguinte tudo estava intacto, menos os 2 pãezinhos ali guardados, um dos quais havia desaparecido e estava o outro reduzido à metade. E aí a situação, é engraçado essa, né, não? É Leon Denis que conta aqui. Ele tira da revista de estudos psíquicos, né, transcrito do Daily Express de Londres. E aí, depois, os outros fenômenos se produziram no sítio. Depois que vinha a noite, começava a ouvir-se estranhos ruídos de passos na escada e mudança de cadeiras e de utensílios de ferro do fogão de um lugar para o outro. Os moradores ficaram desesperados. O rendeiro e o comissário faziam numerosas rondas e não descobriram coisa alguma. Certa noite, a senhora Webster e um filho seu de 14 anos foram despertados por uma música extremamente doce, de ser um coro. E aí ficava isso por isso mesmo. Quer dizer, eles faziam as coisas lá de noite e ainda despertava a família cantando. Olha, esse capítulo de Leon Denis, do livro No Invisível, que depois da morte nós vamos estudar, que é o 16, gente, também é fantástico. Há muito tempo que eu não lembrava desse capítulo, sabe, Beth? Nem li ele todo, mas eu vou reler, porque é muito bom para a gente tratar dessa parte do estudo, não só da Revista Espírita, como do Livro dos Médiuns. Eu espero que tenha ajudado, mais uma vez, a nós todos, não só a vocês, né? Mas é tão bom, né? Esse estudo tranquilo, gostoso. Oi, TCL, Alfred, Manuel. Sejam bem-vindos ao nosso trabalho. Nós vamos terminá-lo por hoje, mas vocês ficam convidados para a próxima segunda, de 6h15 às 7h15, a esse estudo gostoso, que é o estudo da Revista Espírita de 1858. Tá? Faço. E ele está sem som, olha lá, não está escutando nada que eu estou falando. O companheiro que entrou agora. Vocês expliquem para ele, por favor. Semana que vem acabou o Espírito Batedor. E não achei mais nenhum na 1858. É a Mademoiselle Clairon e o Fantasma. Eu gostaria, acho que eu vou estar aqui. Beth, quer que eu faça? O Espírito Batedor, ou Mademoiselle, é fevereiro. Mademoiselle Clairon, o Jailton deve estar botando lá. Eu mandei para vocês, eu não sei o que houve, que isso foi antes do início do mês. Houve alguma coisa que o pessoal não recebeu a troca. Não, é porque eu vou ao médico. Olha, isso vai ser gravado. Deixa, depois eu explico. Deixa você. E a Leila na outra semana. Tá? Pois é. Olha, eu não sei o que é isso que o Dudu está me pedindo, não. Quem vai fazer a prece? Juninho? Beth, Dudu, quem vai fazer? Nina Mil, Flavinho, J. França, Maninha, quem vai? Valeu!